Aqueles que aqui estão alegres, estão felizes por estar na presença do Senhor. E o Senhor só tem coisas boas para nós, só tem algo novo para nós, e é motivo de alegria, de regozijo poder estar na presença dEle. Irmãos, semana que vem, dia 14, teremos aqui na igreja vigília, e eu convido toda a igreja para participar da vigília que teremos aqui na sexta-feira que vem. Será uma bênção. Daremos início às 19h30, 19h30 estaremos aqui na igreja, e a vigília vai até às 22 horas. Será uma vigília de louvor, adoração, oração. Passaremos alguns momentos juntos aqui, celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai fazer grandes coisas na nossa vida. Amém? Amanhã pela manhã, às 8 horas, temos oração aqui na igreja, toda quarta-feira. Aqueles que podem e puder participar da oração, você é bem-vindo aqui orar conosco. Amém? Neste domingo nós vamos começar um novo trimestre, as novas lições, e o tema dessa lição é maturidade. Estaremos aqui ministrando as lições sobre maturidade até o mês de julho. Eu tenho certeza que o Senhor vai trazer grandes lições para nós, e nós vamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor, sobretudo mais maduros. A palavra do Senhor fala aqui para a gente crescer em santidade, em maturidade, e para a gente crescer é preciso analisarmos, é preciso estudar a palavra de Deus. Além do que nós já fazemos, que é a oração, nós precisamos estudar a palavra do Senhor. Amém? Domingo eu tive ministrando a igreja quadrangular, no bairro Tiradentes, sobre família, e o tema era família e tempo. É a mesma ministração que eu ministrei no domingo. Estarei ministrando aqui também dia 30, que é o culto da família. Eu gostaria que vocês convidassem as suas famílias, sua família, para estar aqui, para nós ministrarmos a mensagem a respeito de família e tempo. Nós precisamos muito valorizar o nosso tempo, principalmente com a nossa família, e eu tenho certeza que Deus vai falar nos nossos corações, assim como falou nos corações das pessoas que estavam ali no domingo. Vamos ler o livro de Mateus, no capítulo 13. Livro de Mateus, capítulo 13, no versículo 44. Mateus capítulo 13, versículo 44. Depois você pode deixar aberto aí também Lucas capítulo 9, no versículo 23. Lucas capítulo 9, verso 23. Mateus diz assim: o reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Fala assim comigo: tesouro. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vende tudo que tem e compra aquele terreno. Agora em Lucas, no capítulo 9, Lucas capítulo 9, verso 23, diz: e Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Essa é a minha versão, pode ser que a sua versão está falando um pouco diferente. E o tema: o que você tem feito por Ele? O que você tem feito por Jesus?
Pode se sentar, tá? Você que se levantou. Aqui Jesus ele conta uma parábola de um homem que pode ser que ele estava passando num campo, numa terra, e ele viu ali um tesouro, ele viu uma coisa valiosa. A Bíblia não nos fala aqui o valor desse tesouro, a Bíblia não fala o valor daquele campo, mas a Bíblia deixa claro que não era muito barato aquele campo, porque a Bíblia fala que ele vendeu tudo quanto tinha. Pode ser que ele tinha uma casa, tinha animais, tinha os bens, e a Bíblia fala que ele vendeu tudo quanto tinha e comprou aquele terreno. Ou seja, ele vendeu tudo. A Bíblia fala que ele vendeu tudo. Você observar o livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 44, ele fala assim: olha, ele vai e vende tudo o que tem. O que você tem hoje? Você tem carro? Tem moto? Você tem casa? Você tem outros bens? Agora imagine você tendo muitos bens, porque se você vende, você é seu, algo que é seu. Não sei qual o tamanho da sua casa. Quem sabe esse homem tinha uma casa boa, e a Bíblia fala que ele vai e vende tudo, e ele compra aquele terreno, porque naquele terreno ele encontrou um tesouro. Só que ele encontrou um tesouro qualquer, porque aqui é uma parábola. Embora uma parábola pode ser algo que ele viu, que ele presenciou, não é só um conto de fábulas, assim como a parábola da ovelha perdida, assim como a parábola da semente que é lançada, e entre outras parábolas, a parábola do filho pródigo. Mas aqui, se você não prestou atenção, o texto começa: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Certo homem, tendo encontrado esse tesouro nesse terreno, ele esconde, e vamos supor que ele estava lá no terreno andando, né? Quem sabe, quando eu era menino, eu ficava doido procurando tesouro, mas nunca encontrei. Andava pelos matos. Minas Gerais é cheio de tesouro, né? Mas os tesouros que tem hoje é tudo ocupado pelas grandes empresas, pela Vale, principalmente. Mas eu ficava procurando. Esses dias mesmo eu fui para passear com o Pedro, com a minha família, com meu pai, com minha mãe, e lá tem uma cachoeira. E eu fiquei filmando o Pedro para baixo, para cima, né? O Pedro, ele tem um tal de querer ser YouTube, ele já até colocou o nome do canal dele, né? Pedro na Vida T, nem sei o que significa T, mas ele colocou. Falei assim: então vai que eu vou te filmar e depois a gente vai editar e colocar no YouTube. Brincando com ele, né? E filmando mesmo, tem as filmagens lá. Aí tem a cachoeira e desce o riacho, e falou assim: papai, olha lá que tanto de pedra preciosa. Falei assim: então vamos lá descer na água e vão catar essas pedras preciosas. Aí ele pegava aqui as pedras brancas, e para ele era pedra preciosa, né? E colhendo aquelas pedras. Mas esse homem realmente, aqui nessa parábola, ele encontrou esse tesouro, escondeu ele, sabiamente ele foi lá, vendeu tudo quanto tinha aí, comprou aquele terreno, tudo quanto tinha para comprar aquele terreno. Mas o sentimento desse homem não foi só comprar, mas a Bíblia fala aqui de um sentimento. O que é esse sentimento que fala?
Então ele, transbordando o quê? De alegria. O reino dos céus é semelhante a um homem que, encontrando um tesouro, ele esconde aquele tesouro, e ele, transbordando de alegria, ele não ficou triste porque vendeu, irmãos. Ele não vendeu a casa, ele não ficou triste porque vendeu o carro. Eu estou fazendo essa metáfora, essa comparação para os dias de hoje. O bem que ele tinha, ele não ficou triste, mas a Bíblia fala que ele ficou o quê? Alegre, transbordando de alegria. Imagine só a alegria. Imagine só a alegria da pessoa, de uma hora para outra isso não acontece. Está lá, está 1 milhão na conta, e você olha e fala assim, meu Deus, que dinheiro é esse? Irmãos, você vai pular, sim ou não? Vai pular de alegria. Muito difícil acontecer, mas se acontecer, com certeza muitos de nós aqui vamos pular de alegria. E esse homem encontrou esse tesouro, ele pulou de alegria, um sentimento. Quando uma pessoa, irmãos, verdadeiramente ela encontra com Jesus, sabe o que ele faz? Ele abre a mão de tudo por ele, vive por ele, e nada tem importância na sua vida. Por que está falando assim? Olha, ele tinha casa, ele tinha muitas coisas, mas ele vende tudo quanto tinha e compra aquele terreno. Aí Jesus está falando, olha, o reino dos céus é semelhante a isso aí, ó. Ele vende tudo, não quer nem saber, mas a propriedade, aquele tesouro é dele, e transbordando de alegria. Eu não sei se o terreno era bom, se era ruim, se era no morro, o importante é que ele encontrou um tesouro naquele terreno, e aquele terreno, ele fez o quê? Fez de tudo para obter aquele terreno. Nada mais importa na vida dele do que aquele tesouro, e esse tesouro é Jesus. Glória a Deus. Será que realmente, quando nós cantamos os louvores, trazendo a arca, trouxe os louvores assim, principalmente com o tema no CD, falando assim, eu largo tudo para te servir, é umas letras profundas. Será que realmente nós deixamos uma coisa tão simples, meus irmãos, que todos nós podemos fazer? Sabe o que é? O aconchego da nossa casa, o aconchego do nosso sofá, o aconchego lá, não é para estar aqui na igreja só, não é isso que eu estou dizendo, mas é para estar na presença do Senhor. Será que a gente realmente deixa tudo isso para servir o Senhor? Não estou falando só para estar aqui na igreja, estou falando para estar na presença do Senhor. Aí você fala assim, não, mas o Senhor está comigo. Sim, meu irmão, o Senhor está com você, mas não quer dizer que você está na presença dele orando, adorando, buscando, sabe? Será que ele se importa? Será que Jesus tem essa importância para nós, da gente valorizar tanto a Jesus, de deixar tudo para trás? Parece que aquele jovem rico, ele não tinha tanta importância assim. Jesus, olhando para ele, falou assim, olha, vai, vende, distribui aos pobres e segue-me. Você vai ter um tesouro muito maior. Embora o texto não fale assim, mas o tesouro é infinitamente maior de tudo que ele tinha aqui na terra. Mas aquele jovem, olhando para as coisas da terra, ficou triste. Irmão, se nós olhamos para as coisas terrenas e nós ficamos tristes ao ver essas coisas em troca de Jesus, irmãos, eu tenho absoluta certeza que o seu coração está mais nas coisas do que em Jesus. Poxa, estou triste porque eu estou na presença do Senhor. Eu fico triste porque o irmão marcou uma reunião de oração, vai me atrapalhar em outras coisas. Irmãos, aqui o texto lido fala que ele, deixando tudo, ele ficou alegre por ter encontrado essa preciosidade. E nessa noite eu gostaria de compartilhar algumas coisas que nós podemos fazer por Jesus. A primeira coisa é amar Jesus. Mateus capítulo 10,
no versículo 37, diz assim a palavra: quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Irmão, isso é forte. Sabe o que Jesus está falando? Olha, quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Irmãos, eu não estou falando aqui para você abandonar o seu pai, sua mãe, o seu filho, nada disso. Mas agora, se uma dessas coisas for pedra de tropeço para você, atrapalhando você de servir ao Senhor, meu irmão, aí é complicado. Eu não estou falando que eu não vou honrar meu pai, não vou honrar minha mãe, não vou amar meu filho, a minha esposa, o meu marido, mas essas coisas não podem atrapalhar eu amar a Jesus, servir ao Senhor. Jesus não nos obriga a amá-lo, mas Ele espera, irmãos, que nós venhamos a amá-lo voluntariamente, reconhecendo aquilo que Ele fez lá na cruz do Calvário, porque mesmo olhando por você, sabendo o jeito que você é, pecador como eu sou, Jesus, Ele te ama incondicionalmente. Jesus amando você incondicionalmente, porque um amor incondicional é o amor ágape, não requer nada em troca, Ele te ama e Ele espera que você retribua Ele voluntariamente, amá-lo de todo o seu coração, porque Jesus, irmãos, Ele não só morreu na cruz do Calvário por nós, Ele levou sobre si os nossos, o quê? Os nossos pecados, as nossas dores, e esses pecados que Ele levou sobre si, faria com que nós fôssemos para o inferno. Hoje nós não vamos mais para o inferno, porque os nossos pecados estão sobre Jesus, não só os pecados de outrora, mas os pecados de hoje e os pecados de amanhã. Você sabe a importância disso? Por que eu falo pecado de amanhã? Porque nós, irmãos, não deixamos de ser pecadores. Eu não vivo no pecado, mas vira e mexe, nós estamos pecando. O sangue de Jesus, ele não tem poder de perdoar pecado, só o que passou, mas também futuro. Então eu vou continuar pecando. Não, meu irmão, não é dessa maneira. Olha, a graça não é para ser usada dessa maneira. O pecado é acidental, mas eu acidentei, não se preocupa. Nós pararmos diante do Senhor, dobrar o nosso joelho e falar assim: Senhor, eu pequei contra os céus e perante a Ti, passa o Teu sangue na minha vida. O Senhor, Ele vem e perdoa os nossos pecados. Irmãos, quando Ele pede para que amemos mais do que tudo, é para entendermos que tudo que temos vem dEle. Senhor, eu tenho saúde, vem dEle. Senhor, eu tenho uma casa, vem dEle. Pai, eu tenho um barraco, vem dEle. Pai, eu tenho um emprego, eu ganho um salário mínimo, vem dEle. Você está respirando, meu irmão? Não é porque você é bom, não. É porque Deus permite. Porque Deus é bom. Se Ele não quisesse, você não estaria aqui, eu tenho certeza disso. Mas porque o Senhor é bom e as misericórdias dele não tem fim, ela se renova a cada manhã. Irmãos, é por isso que você está aqui nessa noite. Senhor, obrigado. Obrigado. Estava conversando com a Sandra essa semana a respeito de alguém criticando a outra, mas aqui que estava criticando tem uma vida toda bagunçada, um filho todo bagunçado, aquela bagunça, mas a irmã humilde, mora lá, humilde, sabe? Humilde mesmo, mas os filhos da presença do Senhor, com toda a simplicidade, com toda a humildade. O filho conseguiu o primeiro emprego, não está mexendo com vício, está caminhando para a igreja, parece que ele está começando agora a arrumar uma namoradinha, que está com 18 anos, mas na presença do Senhor não perde um culto. Mas a outra família era toda bagunçada, filho bagunçado, bebe, e a outra criticando. Eu falei: Sandra, qual que é a diferença, né? A outra tem tudo e essa aqui não tem nada. Ela é muito mais rica do que a outra. A gente não pode desprezar as pessoas. É uma irmã de oração, sabe? Você olha assim, aquela irmã, sabe, abençoada
de oração. Amém. E a outra pessoa desprezando, irmão, não despreze. Muito mais rica, tem muito mais coisas do que a outra. Irmãos, tudo vem dele, inclusive os filhos, inclusive a família é dele. A igreja é dele, o seu carro é dele, a sua família é dele, o seu dinheiro é dele. Tudo, nada, irmãos, é seu. Se fosse seu, era seu eternamente. Por que é de Deus? É dele. Ele criou todas as coisas. Mas tudo que nós temos aqui é temporário. Nós só somos mordomos. Nós estamos cuidando das coisas que é de Deus. Pode enterrar com tudo ali, mas nada disso aqui na terra você vai levar para a eternidade. Mas uma coisa você vai levar: esse tesouro aqui que esse homem encontrou, Jesus. Você pode desfrutar da presença dele aqui e por toda a eternidade. Amém? Segunda coisa que nós podemos ter, irmãos, é honrar Jesus. João no capítulo 5, no versículo 22, capítulo 5, versículo 22 e 23. Assim o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, a fim de que todos os honrem o Filho exatamente como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Irmãos, honrar no grego, sabe o que é? Estimar. Honrar no grego significa fixar o valor. Honrar no grego se chama reverenciar. E quando nós falamos de honra, nós falamos de reverência, e quando nós falamos de honra a Deus, nós estamos falando sobre honrá-lo acima de tudo e de todas as coisas em nossas vidas, nas áreas das nossas vidas. Você honra alguém? Você honra seu pai? Quem honra seu pai? Quem tem pai aqui, vivo? Você honra seu pai? Quem tem mãe vivo? Você honra sua mãe? Você honra as autoridades? Você honra as autoridades? Sim? E quando a gente refere-se a Deus, nós devemos honrá-lo sobre tudo e em todas as áreas da nossa vida. Nós devemos honrar a Deus. Será que eu e você temos vivido a nossa vida ao ponto de nós termos ou estamos honrando a Deus com as nossas atitudes, com os nossos negócios, com os nossos afazeres? Será que nós estamos honrando a Deus? É preciso honrar a Deus. Terceira, obedecê-lo. João capítulo 14, versículo 21 e 23. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Domingo pela manhã nós ministramos aqui a última lição do trimestre da Escola Bíblica Dominical, que fala exatamente sobre isso aqui: relacionamento pela obediência. Se eu obedeço a Deus, eu tenho um relacionamento com Ele. Eu tenho um relacionamento com Ele através da oração, eu tenho um relacionamento com o Pai através da adoração. Sobretudo, para finalizar, não basta eu orar, não basta eu adorar, se eu não obedecer os mandamentos. Aí eu quebro, eu adoro, eu oro, mas na hora de obedecer, eu não obedeço. Então eu não tenho um relacionamento com o Pai sincero, porque quem tem um relacionamento com o Pai, ele obedece. Aqui fala: aquele que tem os meus mandamentos. Quais são os mandamentos, Senhor? A Bíblia Sagrada. E aquele que tem os meus mandamentos, obedece a eles. Esse é o que? Me ama. Você ama a Deus? Obedece os mandamentos. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas: Senhor, por que te revelarás a nós e não ao mundo? Aí Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar. Irmão, esse texto lido aqui diz que
alguém que realmente ama Ele, guarda a palavra do Senhor. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração. Escondi, guardar, tem algumas versões que falam que guardar. Escondi a tua palavra no meu coração, na minha mente, para eu não pecar contra o Senhor. Guardar, irmãos, é memorizar. Guardar é memorizar ao ponto de praticar. A mesma coisa que eu prego e ensino aqui na igreja, que informação é diferente de conhecimento. Informação, tem gente que tem informação de tudo quanto é coisa, principalmente hoje na internet. Você tem informação de tudo, pega no Google e é informado. Se você ler um livro, você vai ter informação. Se você ler a Bíblia Sagrada, você vai ser informado. Mas quando conhecer a verdade, quando eu conheço, o conhecimento é o quê? Quando eu começo a praticar. Aí eu tenho conhecimento, eu tenho uma informação de uma alimentação, de nutricionista, mas irmãos, o que adianta passar aquela lista toda de atividades físicas, nutricionais, e eu ter toda aquela informação se eu não coloco em prática? Para mim ele só foi um informativo. Agora, quando eu começo a colocar em prática, ele se torna conhecimento. E a Bíblia fala que nós devemos guardar a palavra, ou seja, terá prazer em obedecer ao Senhor. Obedecer, irmãos, é uma decisão, é uma escolha. Eu obedeço ao Senhor, como Josué falou assim: olha, vocês têm uma decisão, vocês podem obedecer, fazer as coisas que vocês querem, ir atrás desses deuses, mas eu, por escolha minha, eu e minha família, nós serviremos ao Senhor. Então servir ao Senhor, obedecer ao Senhor é uma escolha, não é uma imposição. Ir para o céu não é uma imposição. O céu é para todos aqueles que chegam ao Pai, aqueles que chegam a Cristo. Irmãos, obedecer a Deus implica também em renunciar à nossa vontade. A vontade de quê? Da nossa carne. Às vezes a gente tem vontade de fazer coisas, mas a Bíblia fala o contrário. Ou seja, eu preciso renunciar, caminhar com o Senhor. Às vezes, eu falei no domingo pela manhã também, que obedecer nem sempre é um mar de rosas. Ah, pastor, então quer dizer que obedecer, eu vou ser abençoado, eu não vou ter nenhum problema, eu vou obedecer e eu não vou, vai ser tudo bom na minha vida, nada de ruim vai acontecer comigo. Não é assim. Observe as pessoas que obedeceram ao Senhor. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Ele nem conhecia a Deus, mas ouviu a voz do Senhor e obedeceu. E Abraão, vou fazer de você uma grande nação, de ti sairá, e você vai ser uma grande nação. Meu irmão, até para chegar nesse momento, Abraão passou por muitas dificuldades. O próprio Jesus, para obedecer o Pai, ele passou por situações difíceis aqui na terra, mas ele obedeceu e ele foi o quê? Exaltado. Irmão, o Senhor quer te exaltar por meio da obediência. Então nós precisamos o quê? Obedecer ao Senhor, deixar a nossa carne de lado, não satisfazer a carne, mas agradar ao Espírito e agradar ao Pai. Por último, servi-lo. João capítulo 12, no versículo 26. João capítulo 12, versículo 26 fala: se alguém me serve, precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará, e aquele que me serve será honrado por meu Pai. Olha que alegria, servir ao Senhor, você será honrado por Deus. Você será honrado por Deus. Servir a Jesus é servir o nosso próximo. Nós temos falado aqui desde 2020 a respeito
de servir, amar a Deus sobre todas as coisas e servir o próximo. Mas muita gente ainda não entendeu isso, não colocou isso no coração, de que servir ao próximo. O que é servir o próximo? Embora nós usamos aqui o termo voluntariado, embora a gente usar o termo aqui de diaconato, que significa servir, servo, sendo o próprio Jesus, ele veio não para ser servido, mas ele veio para servir. Ele deu como um exemplo aqui, pois a Bíblia nos ensina que Deus não pode ser servido por mãos de homens, mas também servir a Deus é contribuir para o avanço do reino aqui na terra. Como que eu posso servir? Irmãos, a igreja é um corpo, e assim como o corpo, como nós, que tem o olho, que tem a boca, que tem a mão, sempre são juntas no sentido de fazer parte do corpo, mas cada um tem uma função específica, assim é a igreja do Senhor. O pastor Wellington não pode fazer nada sozinho. Eu faço algumas coisas, mas tudo eu não posso. Esses dias eu fui tentar jogar bola, né? Beirando não, agora já estou com uns 40, mas foi antes dos 40. Irmãos, a mente planejou tudo, né? Vou fazer isso, vou pegar aquela bola, vou jogar e vou fazer um gol. A mente. Mas na hora que eu fui, irmãos, eu arrumei uma emboleira e o pé bateu no outro, eu caí, os meninos tudo do rio. Aí ele falou assim: irmão, você está precisando, está fora de forma. A mente, ela elaborou tudo, mas na hora que foi agir, não adianta. Tinha que estar o quê? Treino. Tinha que estar junto. Não adianta só o cérebro querer fazer, se o corpo não tiver um preparo. Não vai. Eu estou fazendo curso de digitação. Irmãos, pensa num negócio difícil, mas eu vou conseguir. É treino. No início é difícil, você começa a embolar ali os dedos. É difícil, mas já está conseguindo, está começando a desenvolver. Assim é o corpo do Senhor, irmãos. Você está aqui na igreja, não é para ser servido. Eu vejo pessoas aqui na igreja, 20, 30, 40 anos sendo servidos, 50, tem gente que tem até mais. Tem mais no tempo que a igreja tem 30 e poucos anos, né? Mas tem gente que muitos anos da igreja sempre sendo servido, irmão. Que hora que nós vamos deixar de ser servido para servir? A gente precisa adorar a Deus servindo. Mas pastor, servindo com o que, irmãos? Na igreja tem N coisas para fazer. É só você falou: pastor, eu preciso de fazer alguma coisa, irmão. Vai ser Luizinho, deu B.O. aí? Deu B.O. aí? Não? Deixa eu pular para um. Olha o microfone azul aí. Ei, som. Nada? Amém. Obrigado, Luizinho. Irmãos, o microfone com fio, ele é o que salva a nossa vida. Obrigado, irmão Luizinho. Irmãos, então nós precisamos entender que devemos servir a igreja. Eu fico muito, vamos dizer assim, eu não fico muito acomodado ou satisfeito só de ficar no banco. Tem dia que eu fico aí, eu gosto de estar no banco ouvindo, para adorar o Senhor também, sem mexer com nada. Graças a Deus, ainda vou chegar nesse tempo de não chegar na igreja e falar assim: olha, todo mundo já está fazendo o que deve fazer, e eu vou adorar o Senhor ali com os irmãos e ministrar a palavra. E se precisar de alguma área, eu estou à disposição. Não vamos chegar nesse nível. Mas eu vejo pessoas, irmãos, com dons, talentos, saúde, para servir a igreja, mas está indisposto a fazer. Mas eu quero falar para você nessa noite, que nós precisamos servir a Deus, é contribuir para o avanço do reino do Senhor aqui na terra, porque Deus nos deu o privilégio de, além de filhos, ser chamado de servos.
E nós não estamos aqui na igreja apenas frequentadores, esquentadores de banco, mas para servir e ser útil na igreja, para a expansão do reino do Senhor. Pastor, o que eu posso fazer aqui, irmão? Em qualquer área que você estiver fazendo alguma coisa aqui na igreja, você vai estar expandindo o reino de Deus aqui na terra. Você vai estar contribuindo. Você vai estar fazendo a igreja crescer. Porque se alguém fazer sozinho, ele não consegue, adoece, é cansativo, e as coisas não funcionam sozinho. Jesus, a primeira coisa que ele fez foi escolher o quê? 12 pessoas para estar com ele. E eu tenho certeza que você está aqui nessa noite entendendo o chamado do Senhor. O que você tem feito por ele? Fazer alguma coisa para o Senhor Jesus é servir, é obedecer. Senhor, passa anos e anos, eu não faço nada, mas você pode fazer a partir de agora. O que você tem feito por Jesus? Jesus chamou para sermos discípulos. A Bíblia fala, ele falou, olha, eu tenho chamado para ser discípulos. Ide, fazei discípulos. Não fiquemos acomodados, mas eu quero que vocês sejam discípulos. E o que você tem feito por Jesus? Qual a resposta para ele nessa noite? E que possamos ser verdadeiros nas nossas respostas. Eu tenho amado, eu tenho honrado, eu tenho servido com toda a minha força, com toda a minha vida, ou eu não tenho nem honrado, nem servido, nem obedecido ao Senhor? E o Senhor fala para cada um de nós nessa noite: o que eu tenho feito para Ele? Senhor, eu tenho te honrado, eu tenho obedecido ao Senhor, sobretudo, eu tenho servido ao Senhor e à igreja. Amém? Que possamos nessa noite levar essa palavra para a nossa casa e sairmos daqui com esse entendimento: Senhor, o que eu tenho feito para o Senhor? O que eu posso fazer um pouco mais para o Senhor? O que eu posso fazer mais para o Senhor? Alguns olham para o pastor e falam assim: não, ele faz porque ele é o pastor da igreja. Meu irmão, antes de ser pastor, eu já fazia há muito tempo muitas coisas para a igreja e continuo fazendo, e se Deus me der força, eu vou continuar fazendo. Não é o título que faz com que alguém faça alguma coisa. Antes dos apóstolos eles eram discípulos, já faziam coisas para o Senhor. Então, por isso, meu irmão, vamos levantar do nosso lugar, vamos falar para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, porque eu tenho te amado, eu tenho te honrado, eu tenho obedecido, mas me falta uma coisa, Senhor, eu preciso servir. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Pai querido, graças eu te dou